Olá pessoal, mais uma semana, agora pré-carnaval, com muitos balanços e vamos destacar as informações do setor financeiro, pois foi o que realmente movimentou o mercado. Também falaremos da revisão do CPI nos Estados Unidos, que estava no radar dos investidores, além de diversas outras notícias que impactaram o mercado. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. O CPI de dezembro lá nos Estados Unidos foi revisado para baixo. Agora a alta foi de 0,2%, ficando abaixo do que era esperado pelo mercado. Então um ponto importante isso. Já o CPI de novembro foi revisado para cima, dando uma equilibrada na situação. Essa revisão, que é um recálculo dos ajustes sazonais, era bastante esperada aí pelo mercado, pois no ano passado essa revisão havia impactado significativamente o resultado da inflação. Esse ano serviu apenas para confirmar aí que a inflação realmente estava moderada no final de 2023. Dá um pouco de alívio aí para o mercado, uma expectativa de queda de juros e tudo mais. Então ainda falta a questão aí que a gente tem que combinar com o Fed, porque ele está ainda preocupado de acordo com a última reunião, mas é um bom indicador e uma boa tranquilização para o mercado essa revisão que aconteceu aí. Em termos de indicadores, passando aqui para o mercado nacional, o maior destaque fica para a pesquisa Focus, que reduziu o IGPM de 4,02% para 3,81% na perspectiva para finalizar o ano de 2024. E a gente teve também o Ibovespa fechando a semana em alta de 0,66%, a 128.025 pontos. No ano, a queda ainda é de 4,59%. Muito movimentado aí por conta dos balanços, e a gente vai falar um pouquinho desses resultados que saíram aí, principalmente do mercado financeiro, na verdade do setor financeiro, que impactou bastante aí o mercado como um todo. Então, passando para os fatos relevantes de mercado, como já adiantei, falaremos bastante desse setor financeiro. Saiu o resultado da Cielo, que veio em linha com o esperado, também anunciou aí um juro de capital de 15 centavos por ação, importante esse juro de capital, por uma ação que vale cerca de 5 e pouco aí, é importante esses 15 centavos, ele é relevante, mas o que ficou se falando durante a semana não foi nada disso, foi o fato de Bradesco e Banco do Brasil terem anunciado que, e eles possuem 58,7% da Cielo, eles anunciaram que fizeram uma proposta de fechamento de capital da Cielo ao preço de 5,35. Na época desse anúncio, era cerca de um ganho aí de 6%, a ação já subiu um pouco mais aí depois desse anúncio e está então com um ganho muito pequeno. Algumas pessoas estão desconfiando e se vai ser possível ou não fechar isso, porque apesar desse grande poder aí, quase 60% da empresa ser de Bradesco e do Banco do Brasil, a expectativa aí é que os minoritários podem conseguir brigar por um valor um pouco mais alto para esse fechamento de capital. Vamos ter que aguardar, tem um prazo, depois que eles divulgaram, que é de 15 dias, foi no início da semana, então para poder efetivamente apresentar todos os termos e protocolar tudo perante a CVM, e agora a gente vai sentir, vai ver o que vai acontecer, mas teremos atualizações disso com certeza nas próximas semanas. E falando ainda no setor financeiro, a gente teve os resultados de grandes bancos, inclusive do Bradesco e Banco do Brasil, mas a gente vai falar aqui primeiro aqui de BTG e Banco do Brasil que vieram conforme o esperado. A gente teve também o Itaú superando aí levemente as expectativas do mercado, mas agradou bastante, Porém, o resultado de Bradesco decepcionou bastante o mercado. Esse é um ponto importante, tá? Foi uma decepção muito grande o resultado do Bradesco para o mercado. A ação despencou consideravelmente no momento que foi divulgado ali o resultado. Trazendo alguns destaques desses balanços, Banco do Brasil, o crescimento da margem financeira bruta, que foi de 27,4%, então um destaque interessante que a gente tem. Porém, a provisão para devedores duvidosos, o PDD, ou também, como o Banco do Brasil chama, de PCLD, e aí você vai achar isso em cada banco de uma maneira diferente, tá? Aumentou 32,8% em relação ao último trimestre. Então, um aumento bem significativo que coloca uma pulga aí atrás da orelha. A gente tem também o PDD do Bradesco, que aumentou 14% aí
com um destaque bem grande para a questão do atacado, né? Então um aumento grande nessa parte de atacado. E a gente tem o Itaú, né, que apesar de ter aumentado o PDD aí do terceiro trimestre para o quarto trimestre um pouquinho só, reduziu em 6,2% quando a gente compara com o quarto trimestre de 22. Então esse é o ponto do resultado do Itaú aí que o mercado gostou bastante, é um dos pontos que fez o mercado gostar, né? Tem mais coisa para olhar, tá, pessoal? A gente está falando só de uma linha aqui, né? O resultado em linha é a questão do lucro, mas a gente tem as outras linhas, os detalhes que a gente sempre fala para olhar, e eu trouxe aqui a questão do PDD, que foi um ponto para a maioria dos bancos, mas no balanço do BTG, o que a gente pode destacar é a redução de custos, né? Que teve uma boa redução de custos, porque a receita se manteve, mas a redução de custos foi positiva, né? Então foi o que deu um diferencial para ele e no trimestre, em relação ao trimestre anterior, né, um resultado que vem em linha como esperado, né? E além disso, a gente tem o fato de agora o BTG ter se tornado, em valor de mercado, é verdade, que é só em valor de mercado, o terceiro maior banco aqui do Brasil. Esse só, né, muito pouco, não é só, né, mas também vale ressaltar que, estando com esse valor de mercado alto, a gente ainda destacou que o PL dele, né, o preço sobre o lucro, a gente falou nisso durante essa semana, o preço sobre o lucro do BTG continua um valor mais alto, né, o que não é positivo, o valor alto de PL não é a melhor coisa, né, do que a média dos outros grandes bancos, né, então está um pouco mais alto, é um ponto de destaque, mas não significa que também não vai continuar subindo, só significa que o mercado está precificando ele ainda mais alto, porque acredita que realmente ele vai dar um resultado lá para frente. Pelo menos até o momento é isso que a gente consegue enxergar. De novo, pessoal, aqui, né, eu gosto sempre de destacar isso, eu trouxe Cielo, trouxe os principais bancos aí do Brasil, e obviamente eu não estou falando nem para comprar nem vender nenhuma dessas ações. Tá? Estou trazendo aqui pontos, o mercado já se adequou a esses pontos que eu trouxe aqui, o mercado já interpretou, estou trazendo aqui para vocês pesquisarem sobre eles, entenderem um pouquinho mais, tendo dúvida pode perguntar para a gente que a gente explica um pouco melhor, e obviamente dá uma olhada no detalhe, porque sempre é importante, vocês podem ver algumas coisas lá interessantes, que podem fazer vocês quererem comprar ou venderem um ativo, né? Cada um vai ter uma forma de visualizar, todo balanço a gente vê coisas positivas e negativas, então é só uma questão do que vai ser mais importante para você especificamente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenha gostado, deixa aí o like no vídeo se gostou e aproveita para compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.